Numa determinada noite eu estava chegando em casa, estacionei o carro e fui abordado por um morador de rua. Ele me pediu R$ 5 para ele comprar drogas, porque ele precisava usar já que ele era viciado. O que você faria? Essa história é real, aconteceu comigo há alguns anos atrás, e antes de dizer o que eu fiz, eu quero que você diga o que você faria. Coloca aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que muita gente vai ter um pensamento muito melhor do que eu tive, talvez ideias muito melhores para ajudar aquele homem. Bom, de uma maneira rápida, o que eu fiz foi ouvir e me espantar, fiquei um pouco estarrecido com a sinceridade, eu nunca tinha ouvido uma resposta tão sincera de alguém que disse: eu preciso desse dinheiro para tirar um pouco, comprar um pão, alguma coisa ali, um lanche, o restante eu preciso, se eu não me engano faltava R$ 2, R$ 3 para ele comprar drogas. E eu ri, pensando que ele estava embriagado, alguma coisa assim, percebi que não. E ele disse: eu sou viciado, eu estou em abstinência, eu preciso disso. E como eu já dei calote outras vezes, o pessoal da Boca de Fumo não vai me permitir comprar se ficar faltando nem R$ 1. Então eu preciso ainda de R$ 2, R$ 3 para completar e eles poderem me vender. E eu disse para ele: olha, eu já lhe dei um lanche, mas eu não quero lhe dar um dinheiro para você comprar drogas. Você sabe que isso faz mal para você. Ele disse: sim, eu sei, mas eu não posso fazer outra coisa, é a minha realidade. E eu não tive chance de conversar muito com ele ali. Ele se mostrou um pouco instável. Logo depois ele achou que eu não ia dar o dinheiro, percebeu que eu não ia dar o dinheiro, e ele já foi logo saindo, foi indo embora, sumiu assim no escuro, e eu acabei não tendo condição de continuar uma conversa com aquele homem. Mas o que é interessante nessa história é que a sinceridade daquele homem me gerou um sentimento momentâneo, instantâneo, de dar o dinheiro a ele. A questão é que a sinceridade daquele homem me gerou um sentimento, uma sensação instantânea muito diferente, que eu nunca tinha provado. Muitas pessoas pedem dinheiro nas ruas e muitas vezes eu já lidei com pessoas que vêm pedir um dinheiro, alguma coisa, e elas estão visivelmente embriagadas ou estão visivelmente alteradas por utilização de drogas. Então, você deduz que aquela pessoa vai usar mais uma vez aquele recurso, se você der, para comprar drogas. Isso aí existe uma questão social, existe uma questão até legal, jurídica, mas falar sobre esse assunto nós estamos totalmente imersos em algumas questões morais. Vou dar um exemplo do meu próprio caso. Quando aquele homem falou com tamanha sinceridade que ele precisaria comprar um pão e o resto era para comprar drogas, sinceramente falando, eu tive um impulso, como se fosse uma emoção que estava me motivando a dar o valor para aquele homem apenas por causa da sinceridade dele. E aí vem a questão: era certo se eu desse aquele dinheiro? Eu não tinha aquele valor ali. Não tinha dinheiro, papel, nem moeda, nada físico, né? Mas eu não tive, mesmo com aquele ímpeto momentâneo, não raciocinando muito, mas depois quando parei em casa eu fiquei pensando: poxa, o fato daquele homem ser sincero parece que me deu vontade de dar o dinheiro para ele, mas talvez eu estivesse fazendo um mal a ele. E por isso eu pedi para vocês colocarem aqui nos comentários, o que vocês fariam, porque a resposta que vocês vão dar para isso é vocês pensando a respeito da situação, a respeito do que vocês consideram certo e errado. E a resposta de vocês é uma decisão ética. E o nosso tema hoje é pensar por que nós devemos estudar ética. Por que estudar ética cristã? Em primeiro lugar, para lidar com os dilemas diários. Veja só, aquele homem me abordou, a sinceridade dele diante do pedido de dinheiro me trouxe uma emoção, um certo impulso que talvez se eu não raciocinasse muito e eu tivesse à disposição aqueles R$ 5, talvez eu tivesse dado para ele. Me arrependeria depois? Talvez, pensando melhor. Ou talvez outra pessoa teria uma outra atitude e basicamente valores parecidos, valores morais iguais, mas decisões diferentes. Você percebe que muita coisa influencia na hora da tomada de decisão.
é uma decisão ética, você tem valores morais considerados, você tem o certo e o errado tentando influenciar a sua atitude, mas em tomadas de decisão, basicamente o que vai dar um patamar para nós tomarmos a decisão do certo, do que consideramos certo ou errado, é a ética que faz parte do nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa construção como seres humanos. Por que será que se ele dissesse, não, eu quero esse dinheiro aí porque eu preciso comprar comida para os meus filhos, eu ia olhar para ele, eu ia fazer talvez um julgamento, certo ou errado, mas eu ia talvez fazer um julgamento e pensar, esse homem está mentindo, ele não quer esses 5 reais para comprar comida para os filhos, ele provavelmente vai usar drogas. E eu teria um impulso maior em reter e dizer, não vou dar. Diante da sinceridade dele em dizer que ele queria usar parte daquele recurso para usar drogas, a porta que se fecharia do meu julgamento achando que ele está mentindo, ela meio que se abriu, ela ficou entreaberta ali. E me deu uma certa tendência emocional de querer atender o pedido dele, mesmo que num raciocínio mais completo eu fosse achar que aquilo prejudicaria a vida dele. Mas perceba o que aconteceu aí. De alguma maneira, dentro de mim, há uma base moral que diz que ser sincero ou falar a verdade é algo bom, é algo positivo. Então, ao ver naquele homem uma qualidade, algo surpreendentemente positivo, isso destrava um pedaço do meu raciocínio e me ajuda a tomar uma decisão ética favorável ao pedido dele. Todos os dias se apresentam diante de nós situações. O que é um dilema? Dilema é quando você tem que tomar uma decisão e você tem mais de uma opção. Basicamente, de uma maneira mais literal, dilema seria você tem duas opções, né, de dois, e você tem dois caminhos a tomar, você vai decidir qual caminho tomar. É lógico que existem dilemas, que são trilemas, quadrilemas, né? Existem muitas opções, às vezes, para nós decidirmos. Mas, basicamente, o dilema é a questão do isso é certo ou é errado. Então, dois caminhos, certo ou errado. Então, quando eu vivo uma circunstância no meu dia a dia em que eu tenho que tomar uma decisão e que a decisão passa por isso é certo ou isso é errado, eu estou diante de um dilema. Isso se apresenta diante de nós constantemente. Vamos fazer o seguinte, vou colocar algumas perguntas propostas aqui para vocês. Vocês colocam a resposta aqui nos comentários. Essa aula eu quero que vocês botem bastante comentários. Mas vamos lá, hipoteticamente. Alguém apresenta para vocês a oportunidade de se tornar sócio num negócio altamente rentável de vendas de bebidas alcoólicas. E você tem a oportunidade de participar nessa sociedade, você vai ter um bom retorno lucrativo. Você entra ou não? Por quê? Coloca a resposta aí. Vou colocar uma outra pergunta. Assaltantes entram na sua casa e colocam um revólver na sua cabeça e perguntam, tem um cofre aqui? Você tem um cofre aqui na sua casa? Acontece que dentro do cofre, você tem um cofre na sua casa, e dentro do cofre você tem alguns milhares de reais que você guardou, e você estava guardando aqueles milhares de reais para você realizar um projeto missionário que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E o revólver na sua cabeça e a pergunta do bandido, tem um cofre na sua casa e tem dinheiro? Você tem a opção de dizer sim ou não. Se você sim tem um cofre, você vai direcionar ele para o cofre e ele obviamente vai roubar todo o dinheiro de lá. E o seu projeto dá tchau. Mas você tem a opção de dizer não, e aí ele pode, de repente, não achar o cofre, acreditar em você e não pegar aquele dinheiro. Mas dizer não é, obviamente, uma mentira. E a Bíblia diz para você não mentir. O que você vai fazer? Bota aí nos comentários. Uma última pergunta para você. Alguém chega com você e diz, olha, eu descobri um método de nós ganharmos na loteria, um método legal. Eu estou juntando, fazendo um bolão com muitas pessoas. Essas pessoas juntas, nós vamos fazer vários jogos, só que o prêmio da loteria é tão grande que mesmo nós pagando por muitos jogos, vai valer a pena. E pelo rateio, depois no final, quando a gente se dividir com o prêmio, quando a gente ganhar, nós vamos ganhar, cada um vai ficar com um valor de 500 mil reais. E aí, você quer participar?
E aí você pergunta, eu tenho que investir quanto? Digamos que a pessoa diga, você tem que investir R$ 500. E aí você lembra que você tem R$ 500 guardado lá na conta do banco. Você tem o dinheiro disponível para entrar na empreitada. É uma empreitada que pode dar certo, vai lhe dar um retorno de R$ 500.000, ou seja, você paga 500, recebe 500 mil, tudo legal, não é nada ilegal, mas é jogo de loteria. Você entra ou você não entra? Por quê? Bem, eu quero ver depois qual vai ser a resposta de vocês. Eu não vou dizer aqui o que é certo e o que é errado, não, antes de que alguém espere essa resposta para depois responder. Não. Por quê? Porque essas situações que eu coloquei diante de vocês são alguns exemplos de dilemas éticos. E você e eu, enquanto cristãos, temos que aprender como lidar com esses dilemas. A ética cristã é justamente a forma de enxergar um padrão. Nós vimos na aula passada que a ética cristã ela se baseia na revelação do padrão divino, de como nós devemos viver. Então, baseado nesse padrão, é que nós podemos tomar decisões de como nós vamos proceder na vida, no dia a dia. Então, por que estudar ética cristã? Para lidar com os dilemas diários. Por que estudar ética cristã? Também para orientar os não crentes e assim testemunhar. O seu próprio modo de viver vai mostrar a não crentes, àqueles que não conhecem a Deus, como os cristãos devem viver, como se vive. Então, a forma de um cristão agir, se ela for longe da ética cristã, longe da revelação, longe do padrão da palavra de Deus, ela vai mostrar aos seres humanos que não conhecem a Deus que viver dentro do padrão divino não é muito diferente do padrão do mundo. Mas se você vive dentro do padrão da ética cristã, você mostra e assim você testemunha aos não crentes como o padrão divino se aplica à vida das pessoas. A gente vive alguns dramas referentes a isso. A gente tem realidades de correntes doutrinárias, por exemplo, que vão dizer que o cristão ele tem que viver de uma maneira tão padronizada com o mundo que a gente já não vê tanta diferença. E aí não há testemunho. Mas a ética cristã ela retorna o nosso olhar para o padrão de Deus. Não, existe um padrão de Deus. Eu quero conhecer esse padrão de Deus porque eu quero viver por esse padrão para orientar os não crentes e assim testemunhar a eles. Terceira resposta para por que estudar ética cristã? Para evitar erros comuns de raciocínio ético. E aí eu posso perguntar, que erros são esses? Primeiro, o erro de reduzir a moralidade cristã a um mero conjunto de regras. Isso aqui é aquela velha questão. Eu tenho que agir assim porque Deus exige isso de mim. Eu não posso fazer isso porque Deus não permite que eu faça isso. Aí eu vou lembrar o apóstolo Paulo quando ele diz, tudo me é lícito, que significa eu posso fazer tudo. O que eu quiser eu posso me matar, me estragar minha vida, eu posso agir como eu quiser. Porém, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Mas não convém que eu faça tudo. Então o que é que convém? O que convém ao cristão é fazer aquilo que agrada a Deus. Eu sempre gosto de explicar isso, principalmente para quando alguém chega com uma pergunta do tipo, eu posso assistir aquele filme no cinema? Eu sempre digo, pode. Aí a pessoa às vezes fica assim, mas tu não quer nem saber direito como é o filme, o que é que tem? Eu disse, não interessa, pode assistir sim. Aí a pessoa às vezes fica assim meio reticente, depois que eu percebo que ela recebeu o choque de uma resposta muito rápida minha, eu explico. Eu digo, olha, é que você está fazendo a pergunta errada. Enquanto cristão, a pergunta não é eu posso. A pergunta é, se eu ou quando eu for assistir a esse filme, eu estarei agradando a Deus? Esse é o padrão de Deus para mim? Esse tipo de filme é o padrão que Deus quer, que Deus gostaria que eu assistisse? Aí é uma pergunta melhor. Porque quando eu pergunto se eu posso, eu estou querendo dizer se eu sou proibido por Deus ou não. E aí eu entro num desses erros principais aqui. Eu estou reduzindo a moralidade cristã a uma regra, a um conjunto de regras. Um segundo erro muito comum de raciocínio ético
é o de permitir que o interesse próprio desvie o julgamento moral. Aí você, de repente, aponta o dedo para o outro e diz, olha, mas está errado. E alguém diz, mas você não fez isso parecido? Aí você, não, não é bem assim, que comigo foi diferente. Pode ser, não estou dizendo que seja sempre um erro. Mas se você estiver apenas permitindo que o interesse próprio esteja desviando você de um julgamento moral mais bíblico, então você está cometendo um grande erro, e esse erro, infelizmente, é muito comum. Terceiro erro, de enfatizar pequenas questões éticas em detrimento de questões de maior importância. Isso aqui de vez em quando a gente vê por aí. É quando você vê pessoas, ou cristãos, por assim dizer, já que estamos falando de ética cristã, perdendo tempo, batendo boca, discutindo de uma controvérsia que é muito menor do que algo maior que está precisando ser resolvido, corrigido, consertado. E aí o tratamento dessa questão muito menor, ela acaba sendo enfatizada, e a grande problemática maior, ela vai ficando por água abaixo. E aí você, para salvar uma questão muito pequenininha, você perdeu o seu tempo, perdeu o tempo da igreja, e uma questão muito maior, de maior importância, acaba ficando secundária e acaba não sendo resolvida. Isso é um grande erro também de raciocínio ético. Então, é preciso haver raciocínio ético no dia a dia? Sim, mas nós precisamos sempre tratar as coisas com sabedoria. Não se pode, por exemplo, matar um mosquito com uma bala de canhão. Por quê? Porque dependendo de onde o mosquito pousou, a bala de canhão vai matar o mosquito e destruir tudo ao redor. Então, esse raciocínio também é um raciocínio ético, e ele deve partir do princípio de que nós não podemos, por priorizar questões menores, prejudicar questões de maior importância. Quarto erro, divorciar, separar a religião da ética. Esse é um grande erro. Por quê? Porque muitas vezes nós, e até se conta-se uma história, eu acredito que seja uma espécie de anedota, uma anedota cristã, sei lá, não sei se é real. Eu já ouvi mais de uma vez contarem isso por aí, de uma senhora que estava num banco discutindo, e ela estava ali naquele banco fazendo a maior confusão. Ela queria alguma coisa do seu gerente, o gerente não deu o tratamento que ela achou que deveria, que merecia. Ela xingou o gerente, chamou ele de todo tipo de palavrão, fez a maior confusão, xingou outras pessoas, outros clientes ali no banco. Alguém chegou lá com ela e disse, senhora, por favor, se acalme. A senhora não quer um copo, uma água com açúcar para a senhora se acalmar? Ela disse, não, que não vem me oferecer copo com açúcar, que eu sou cristã e estou de jejum. Aí isso, porque é uma piada, né? Claro. Porque como é que uma pessoa que está de jejum vai num lugar, chama palavrão, chama os outros de tudo que não presta, e ainda assim está de jejum? Para essa mulher, religiosidade está divorciada de ética. Por quê? Porque ela pensa, jejum é um procedimento religioso, e eu vou seguir a regra do jejum de não comer, de não beber. De repente o jejum dela envolvia não beber líquido, mas ela acha que não tem nada a ver ela fazer aquelas atitudes totalmente erradas, um mau testemunho diante daquelas pessoas. Então, um grande erro. É lógico que essa é uma situação aqui talvez exagerada, mas pense na sua vida que muitas vezes isso acontece diante de nós. Nós não podemos divorciar, separar a religião da ética. A nossa religião precisa ser ética. E aqui eu vou lembrar textos, teria muitos textos para a gente lembrar aqui, mas me toca muito alguns textos proféticos, como por exemplo quando Deus diz a Isaías, o jejum que eu quero de vocês é que vocês cuidem dos órfãos, das viúvas, que vocês tomem procedimentos éticos de cuidado, ou como quando Deus fala para o povo, afastem de mim os sacrifícios de vocês. Poxa, mas sacrifício não é um procedimento, uma liturgia que o próprio Deus estipulou para o povo fazer? Sim, só que Deus estava dizendo, não me agrado desses sacrifícios. Eles estão cumprindo uma regra, mas moralmente eles não estão me agradando, eles são imorais. É como dizer assim, você está vindo aqui na igreja, você está cantando, você está frequentando aos domingos, você está fazendo ação social, você está ajudando o necessitado, mas a sua alma está distante de mim.
você não está fazendo isso por amor, você não está fazendo isso por princípios, você está fazendo isso com algum interesse ou por achar que você é obrigado a cumprir esse tipo de conduta. Então nós estamos assim separando a religiosidade, a nossa religião, a nossa prática religiosa da ética. E isso está errado. A nossa religião precisa ser uma religião ética antes de tudo. E o quinto erro comum é substituir conduta por contemplação ética. Lá na primeira aula eu deixei isso muito claro de que ética é prática. Ou seja, ética é refletir a respeito da moral e decidir como agir. Quando eu transformo a ética em algo contemplativo, apenas teórico, e eu sou o juiz do mundo, né? Eu sei como resolver os problemas do mundo, mas eu mesmo não resolvo os meus problemas nem os problemas de ninguém. Nossa conduta deve ser ética, e a nossa ética não deve ser apenas contemplativa, ok? Então esses são alguns exemplos. Existem outros erros possíveis, mas estudar ética cristã, um dos objetivos é nos desviar dos erros comuns de raciocínio ético, dos quais nós falamos aqui. Por que estudar ética cristã? Resposta número 4. Porque a ética cristã é o modo de agir que agrada a Deus. Então, o cristão deve conhecer para melhorar sempre diante de Deus. Então, eu estou dizendo o seguinte, até botei um gráfico aqui para a gente entender. Conhecer a ética cristã estimula o próprio crescimento moral do cristão. A ética provê um padrão pelo qual alguém pode medir seu próprio desenvolvimento moral. Ou seja, eu consigo mensurar se eu estou melhor hoje do que eu estava ano passado. Eu consigo, pelo padrão moral da palavra de Deus, da ética cristã, eu consigo mensurar se a minha vida hoje está mais próxima do padrão divino ou se ela está mais distante. E aí eu consigo ter essa reflexão para tomar uma decisão. O que eu preciso fazer? Seguindo aqui, ó. À luz desse padrão, o indivíduo poderá ver o que ele deve ser. Fique com esse termo aqui. Deve ser. Em contraste com o que ele é. Isso cria uma tensão e um descontentamento, levando-o à meta da perfeição que Deus exige de seus filhos. Nós, tendo a condição de enxergarmos o padrão divino para nós é um dever ser. O que é um dever ser? É o meu alvo. O padrão divino está aqui. Eu estou bem aqui, mas o meu alvo é aqui no padrão divino. Então, o dever ser, como eu devo ser, como eu preciso ser, como Deus é. A Bíblia está recheada dessa orientação para nós. Que nós devemos ser santos como Deus é santo, sermos perfeitos para andarmos diante de Deus, que devemos imitar aqueles que imitam a Cristo, que nós devemos ser como Cristo, que nós devemos alcançar, conhecer, para nós termos condições de alcançarmos a estatura, a largura, a profundidade, o tamanho de Cristo, ou seja, de muitas maneiras o Antigo e o Novo Testamento nos orienta a seguirmos o padrão divino. Então, olha só, eu coloquei um gráfico aqui para a gente compreender isso de uma maneira mais prática. Nós temos o indivíduo como ele é. Isso sou eu e você. Como eu sou, como você é. Nós entramos em contato com a palavra de Deus, que é a base da ética cristã. A ética cristã vai nos mostrar um padrão, portanto, de comportamento, de raciocínio. Esse padrão vai servir para nós como um espelho, que vai mostrar aquilo que eu acabei de explicar, como nós devemos ser, mas ao mesmo tempo vai nos fazer refletir como um espelho como nós estamos sendo. Então percebe que a ética cristã está aqui, ó, no meio entre o indivíduo como ele é, eu e você como nós somos, e o padrão divino de como nós devemos ser. E quando eu olho nesse espelho da ética cristã, eu tenho que tomar uma decisão. A decisão que eu posso tomar diante desse espelho da ética cristã é: eu preciso me aperfeiçoar. Eu vi o que eu devo ser, eu vi o que eu sou, e agora eu compreendi que eu preciso melhorar. Então a decisão de me aperfeiçoar, ela ainda é contemplativa, ela ainda é teórica enquanto ela está na minha cabeça, no meu coração. Mas ela vai se transformar em algo prático quando eu buscar agir conforme a perfeição, e eu coloquei aqui entre aspas, porque a perfeição aqui é uma das palavras, um dos termos bíblicos
que as Escrituras vão usar para se referir ao padrão de Deus para nós, mas é lógico que Deus não tem como uma exigência, um requisito, lembra aquilo que eu falei? Nós não estamos aqui buscando cumprir regras, simplesmente. Não é que Deus esteja exigindo de nós perfeição, mas é que Ele se agrada em que nós tenhamos essa perfeição como alvo. Então, essa perfeição acaba sendo algo exigido por Deus, não como uma regra, como um requisito para nós nos achegarmos a Ele, mas como uma manifestação de que nós o conhecemos e de que nós desejamos agradá-lo. Certo? Bom, o quinto aspecto que eu botei aqui como resposta para a nossa pergunta, por que estudar ética cristã, é porque o ensino de Jesus é tanto teológico quanto ético. Mas presta atenção uma coisa. Estou falando aqui do ensino de Jesus. Você vai lá nos evangelhos, você vai ver palavras de Jesus, você vai ver o que Jesus ensinou, o que ele falou, o que ele falava mais. O ensino de Jesus vai falar de aspectos teológicos, mas surpreendentemente para alguns, ele vai falar muito mais de aspectos éticos. Uma enorme porcentagem do que Cristo ensinou é de cunho muito mais ético do que religioso. Portanto, jamais se compreenderá a essência do Evangelho se não se compreender o aspecto da ética de Jesus. O Sermão da Montanha, discursos de Jesus que quebravam protocolos religiosos, ensinamentos de Jesus que eram confusos para os discípulos judeus da época, mas que traziam princípios muito mais profundos e valiosos, espirituais. Então, estudar a ética cristã me ajuda a compreender o próprio Evangelho. Muitas vezes as pessoas, os cristãos nas igrejas, têm olhado para os evangelhos e eu percebo um 8 ou um 80, muitas vezes. Muitas vezes você olha para os evangelhos, você enxerga coisas sendo ditas ali e você toma isso como regras e eu tenho que seguir isso na minha vida, senão eu vou para o inferno, senão eu não vou para o céu, eu não vou ser salvo. Então você toma isso como um fardo. E outras pessoas que olham para aqueles ensinamentos, aquelas coisas que existem no Novo Testamento, por exemplo, e vão dizer, não, mas a graça me alcança. Então, se eu fizer, é legal. Se eu não fizer, também está de boa. Jesus não vai ser mal comigo. Deus é amor. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Vou viver como der. Vou fazer o meu melhor. Se não der, não deu. Então, a gente está aí no 8, no 80, né? Mas a grande verdade é que a Bíblia ela deixa para nós princípios para que nós venhamos a caminhar por esses princípios. E esses princípios não devem ser apenas teóricos, devem refletir nas nossas decisões do dia a dia. Lembra da história lá do começo? A minha decisão, se eu dou R$5 para aquela pessoa comprar drogas ou não, isso aí vai passar pelos meus princípios morais, pelo que eu acredito, pelo que eu entendo. Eu, sendo um cristão, vou ter uma condição de conhecer na Bíblia o padrão de Deus, e se eu quiser, de fato, ser um cristão genuíno, eu vou manifestar na minha vida o desejo de viver e agradar a Deus. O meu objetivo com você é terminar esse módulo e eu e você termos condições de tomarmos cada vez melhores decisões éticas na nossa vida enquanto cristãos, ok? Te vejo na próxima aula. Até mais.